Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer a nossa revisão de matemática, retomando o conteúdo da avaliação lá do primeiro capítulo, onde nós estávamos fazendo nossas aulas presenciais, né? E foi interrompido o processo pela questão do isolamento social. Então agora a gente vai retomar esse conteúdo para que nós possamos encerrar aquelas avaliações, tá bem? Então, nós vamos lá no livro de vocês, na página 10, onde nós começaremos a conversar sobre ordens e classes, tá? Nós vamos começar falando sobre as ordens. Então, nós temos nas ordens unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Aqui continua, porém... nós vamos ver agora só até dezena de milhar, tá? Tem centena de milhar, tá? E vai sucessivamente. Unidade de milhão, dezena de milhão. Então, vamos supor que aqui eu tivesse o número 22.222. Todos os algarismos são 2. Porém, nós temos que lembrar que o nosso sistema de numeração, ele é posicional. Então, aqui eu tenho uma unidade, né, 2. Aqui eu já tenho dezena, que vale 10, então aqui vão ser 20. Aqui eu tenho centena, 100, 200. Unidade de milhar, 1000, então 2.000. Dezena de milhar, 10.000. Então, aqui 20.000, 22.222. Quando eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, eu tenho as ordens, tá? Essas são as ordens. E aí, nós vamos ver depois também, né? Nós vamos ver agora as classes, tá? Então, nós vamos ver a classe simples e a classe de milhar. As classes, elas são formadas pelas ordens. Então, eu tenho lá unidade, vou pôr um pouquinho aqui mais para baixo para caber, um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Eu tenho aqui unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, certo? E centena de milhar. Unidade, dezena e centena, eles são as ordens, né? Como eu falei para vocês ali, ó. Então, vamos lá. Então, aqui, eu tenho primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E tenho a classe das unidades simples, tá? Então, aqui é a classe das unidades. Aqui eu já estou trabalhando as classes, tá? Classe da unidade simples. Vou pôr aqui embaixo que não vai caber. Então, aqui eu tenho a classe das unidades simples, tá? Depois eu tenho aqui a classe dos milhares, certo? Aqui eu vou ter a quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem, tá? E a classe dos milhares. Então, quando eu tenho as ordens, cada 3 ordens formam uma classe. Unidade, dezena e centena. Primeira, segunda e terceira formou a classe da unidade simples. Quarta, quinta e sexta formou a classe dos milhares. E aqui vai seguir sétima, oitava e nona, vai formar a classe dos milhões, tá? Então, nós temos as ordens e as classes, tá certo? E aqui nas ordens e nas classes, vocês vão posicionando os números para saber a qual ordem e qual classe ele pertence.
Então, vamos supor 654.723. 600 pertence à classe dos milhares, então é 600 mil, tá? É a sexta ordem, é a centena de milhar. Aqui o 7, que na verdade é 700, porque tá na centena, ele pertence à classe da unidade simples. Então, ele vale 700. O 4 pertence à classe dos milhares, então aqui ele vale 4.000, né? Então, você vai vendo pela posição do número a qual ordem ele pertence, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e a qual classe ele pertence. Classe da unidade simples, classe dos milhares, tá? Então, vamos continuando. Nós vamos ver também aqui, ó, isso aqui é tudo que a professora já explicou para vocês, né, nesse quadro, aparece aqui no livro também em explicação, né? O sistema de numeração é decimal, com base 10, então, aqui eu tenho unidade 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, tá? Então, vocês vão vendo aí as unidades, ó, 1, 10, 100, 1000, tá? Mesma explicação com um formato diferente. Aqui vocês têm as ordens, né? Mostrando a posição dos números, como eu mostrei aqui para vocês. E aí vem as atividades que vocês podem refazer, né? Para trabalhar esse conteúdo. Na página 12, nós temos uma outra atividade que eu vou fazer dando continuidade aqui nesse mesmo quadro, que é o valor de cada número. Então, aqui, ó, esse número, ele vale 3, porque ele tá na unidade, certo? Que a unidade vale 1, então ele vale 3. O 2 equivale a 20, porque ele tá na dezena. O 7 equivale a 700, porque ele está na centena. O 4, ele vale 4.000, porque ele está na unidade de milhar. O 5 vai valer 50.000, porque ele está na dezena de milhar. E o 6 vai valer 600.000, porque ele está na centena de milhar. Então, aqui eu tenho 654.000, que estão na classe dos milhares, e 723 da classe simples, tá? Então, aqui na atividade da página 12, é para vocês observarem e colocarem o valor, quanto vale cada número na posição que ele está. Porque o 3 aqui, ele vale 3 porque é unidade, mas o 2, o algarismo, ele vai valer 20 pela posição que ele está. Então, nosso sistema de numeração, ele é posicional. Dependendo do lugar que o número tá, é o valor que ele tem, tá? Então, aqui nessa atividade seria para você colocar o valor de cada número, tá? Continuando, nós vamos... Aqui são atividades, né, para vocês relembrarem. Na página 13 tem a explicação disso que eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, ali eles colocaram o número 247.863, né? Que é esse número que tá aqui, ó. E nesse valor 247.863, eles foram colocando o valor de cada número. Então, 3 unidades, 6 dezenas, 60, 8 centenas, 800, 7 unidades de milhar, 7.000, 4 dezenas de milhar, 40.000 e 2 centenas de milhar, 200.000, tá? E agora, nós vamos ver para fazer a decomposição desses números por adição, tá? Então, como que nós vamos fazer a decomposição por adição? Deixa eu só apagar esse quadro para eu poder mostrar para vocês. Por adição, acho que eu vou até aumentar a tela aí do quadro para vocês enxergarem melhor, só um pouquinho.
aqui. Então, por adição, o que nós vamos ter aqui, ó? Vou colocar esse mesmo número que tá aí, 247.863. E na decomposição por adição, eu vou pegar cada ordem, e vou decompor com o valor dela, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 200 mil. Então, vou fazer 200 mil mais 40 mil mais 7 mil mais 800 mais 60 mais 3. Então, eu fiz a decomposição por adição. Eu peguei o 247.863 e fui colocando cada um com o seu valor e somando um ao outro. Se eu somar 200 mil mais 40 mil mais 7 mil mais 800 mais 60 mais 3, eu vou ter 247.863. Então, aqui eu fiz a decomposição do número por adição. Agora, eu vou fazer por multiplicação. Você vai pegar o valor, o algarismo, e vai multiplicar por quanto ele vale nessa ordem. Então, por exemplo, o 2, ele vale 100 mil. Então, 2 vezes 100 mil. Tá? Mais... Agora, o 4. O 4 aqui, ele vale 10 mil. Então, eu vou fazer 4 vezes quanto ele vale nessa posição, 10 mil. O 7 aqui, ele vale 1.000. Então, eu vou fazer 7 vezes quanto ele vale nessa posição, 1.000. Tá? O 8 aqui, ele vale 800, ou ele vale 100, né? Nessa posição, valeria 100. Então, eu vou fazer 8 vezes 100. Tá? Aqui na dezena, vale 10. Então, eu vou fazer 6 vezes 10. E aqui na unidade, 1. Então, 1 vezes 3, tá? Então, aqui eu tenho a decomposição por multiplicação. Por adição e por multiplicação. Por adição, eu pego o valor do número e coloco aqui e vou decompondo cada ordem. E por multiplicação, eu coloco o algarismo que está representado aqui e multiplico pelo valor da ordem. Aqui vale 100 mil. Aqui vale 10 mil. Aqui vale 1.000. Aqui vale 100, 10 e 1. Então, aí eu multiplico pelo valor da ordem, tá certo? Vamos continuando, então, aí no livro com os próximos conteúdos. Aqui também é uma explicação de decomposição por adição, que eu já mostrei aqui para vocês, tá? Continuando, aqui são atividades que nós realizamos em sala, que você pode refazer, né, para estudar aí para avaliação. E aqui, ó, nós vamos ter um outro conteúdo, que é você saber qual é a unidade mais próxima, tá? A centena de milhar ou a dezena de milhar mais próxima do número que você está observando, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, você tem o primeiro número, 532.146. E aí, você tem 3 opções. Você tem 520 mil. Você tem 530 mil. E você tem 540 mil. Você tem que analisar as opções que você tem e dizer qual é o número, qual é a centena de milhar ou a dezena de milhar que está mais próxima do número que você está observando.
Então, qual que se aproxima mais? Nesse caso, 530 mil, que é o que está mais perto de 532.146, tá? Então, é para você ir analisando o número e ver qual que vai se aproximar mais dele, tá certo? Esse aqui também é uma atividade que vocês vão realizar. Nós temos ali, ó, da centena, ali foi da dezena de milhar, né? Então, nós temos também um exemplo da centena de milhar, ó. 532.146. E aí, você tem as opções 400 mil, 500 mil e 600 mil. Se você analisar qual é a centena de milhar que está mais próxima do número 532 mil, 500 mil, né? Que é a que se aproxima mais, tá certo? Então, essa é uma das atividades aí para vocês estudarem bastante. Eu não vou abordar essas atividades com ábaco, porque não vai ser contemplado na nossa avaliação, tá? Então, a tia nem vai entrar no mérito dessas questões aqui. Então, agora a gente vai lá pra frente. Só um pouquinho. Aqui tem interpretação de gráficos, né? Aqui, ó. A seguir, são apresentadas 3 modelos de carro. Essa atividade é para você comparar numerações, tá? Então, o que é? Como assim, tia, comparar? Então, vocês têm aí, ó, um carro que custou R$ 142.870, que é o carro A. Um carro que custou R$ 124.980, que é o carro B. E um carro que custou R$ 142.780. Então, você vai observar aqui, ó. O carro A, ele é menor que o carro B e menor que o carro C. Então, no caso, o valor, né? Então, o carro A, 142.870, ele é menor que o carro B, 124.980? Não, né? 142 mil é maior, né? Vale mais do que 124 mil. Então, essa primeira já está descartada. O carro B, 124.980, é menor que o carro C, 142.780, tá certo? 124 mil é menor que 142 mil. E é menor que o carro A, 142.870, certo? Então, a nossa resposta seria essa aqui, tá? Então, o que é para vocês fazerem? Comparar os números para saber qual é maior e qual é menor dentro até a centena de milhar, tá? Até a segunda classe, tá bom? Então, fazer comparações. Além disso, nós teremos também atividades de situações problema para vocês resolverem, né? Aqui também é classe dos milhares, unidade simples para você colocar os números. Outra coisa importante aqui, ó, é você ver como escreve um número. Aqui nós já entramos na classe dos milhões. Observem que aqui nós temos 9 ordens, tá? Então, ó, a primeira ordem aqui é da unidade, a segunda ordem da dezena, a terceira ordem da centena, a quarta ordem da unidade de milhar, a quinta ordem da dezena de milhar, a sexta ordem da centena de milhar, a sétima ordem da unidade de milhão, a oitava ordem da dezena de milhão e a nona ordem da centena de milhão. Então, nós temos 9 ordens e temos 3 classes. A classe da unidade simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. E aqui a atividade para vocês é escrever como se lê, escrever por extenso. Então, você vai ter lá a numeração, né? Ó, 190 milhões, 755 mil, 799. E aí, você vai escrever como se lê. 190 milhões, 190 milhões,
certo? Então, a escrita por extenso, tá bom? Gente, da atividade para avaliação, é o capítulo 1, esse que eu acabei de revisar com vocês, tá? Além das atividades de revisão, você pode refazer todas as atividades do livro em uma folha, em um caderno para treinar. Rever as atividades de revisão que nós fizemos em sala, que vocês têm no caderno também, tá? Acompanhando aí essa videoaula de revisão. Fazer tudo com bastante atenção, com bastante capricho, que é o que a gente sempre pede para vocês. Além disso aqui, vai ter situação problema envolvendo as 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, façam aí. Eu não vou fazer situação problema com vocês, porque é interpretação, né? E as 4 operações, elementos básicos aí do 5º ano, tá certo? Então, o conteúdo para nossa avaliação é esse. Bons estudos. Até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Tchau!